E o tema dessa ministração de hoje é: o que me faz, o que me traz à igreja, o que me faz vir à igreja, o que faz eu e você estar aqui hoje. Qual é a verdadeira intenção de estarmos na casa do Senhor? Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Salmos 122. É um salmo muito conhecido. E eu posto muito lá aos domingos, eu posto muito esse salmo, convidando a todos para a igreja. Salmo 122. Nós vamos só ler 122, só o primeiro, que diz assim: alegrai-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém? Vamos ler mais uma vez. Alegrai-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Esse salmo muitas vezes nós lemos e nós não temos a total clareza e total entendimento do que significa alegrar quando nos disseram, vamos à casa do Senhor. E vir à casa do Senhor, vir à igreja, vai muito além de simplesmente ocupar um lugar. Ocupar um lugar no templo é muito além de você estar sentado aí numa cadeira. Mas trata-se de algo muito maior. É sobre uma entrega. É sobre reverência. E de responder o chamado de Deus com o coração disposto a adorá-lo, a ouvir a voz e viver segundo a vontade de Deus. É um ato de entrega, reverência, de responder ao chamado que Deus ele colocou no meu e no seu coração. Glória a Deus. É estar disposto a adorá-lo, a ouvir sua voz e a viver conforme a vontade dele. Aleluia. Como o pastor estava lendo, a evangelista leu, ele deseja que sejamos amigos dele. Mas devemos fazer a vontade dele. Olha só como Deus vem falando desde o início. É uma entrega interior. E muitas vezes a gente vem, muito obrigada, a gente vem já no automático para a casa do Senhor. Mas hoje nós temos que nos perguntar: por que eu estou aqui? Por que eu vim à igreja? Por que eu vou à igreja? Qual é o motivo que realmente me move? O que me move estar aqui hoje? O que me moveu estar aqui hoje? Irmãos, nós estamos gravando a maioria das mensagens que estão sendo pregadas aqui. E devia ter algumas pessoas que deviam ouvir, mas não estão aqui, mas irão ouvir através do nosso canal no YouTube. Elas irão ouvir, porque é uma mensagem importante. Por que nós viemos à igreja? E nós precisamos ter consciência. Davi, o autor do Salmo 122, ele diz que ele se alegrava ao ir à casa do Senhor. Não era por interesse, mas era um prazer pela presença de Deus. E este salmo ele fazia parte, ele faz parte ali dos cânticos da peregrinação, entoados enquanto os israelitas eles subiam ali a Jerusalém. E eles sabiam que ali eles recebiam ensino, correção, direção. E estariam no lugar onde Deus se manifestava ao povo. Amém? Muitas pessoas começam a frequentar a igreja por uma necessidade. Nós vemos muito isso hoje. Isso é comum e é compreensível. Muitas pessoas chegam quebradas
na igreja, quebradas, em busca de cura, libertação, consolo para sua alma, abrigo. E Deus, com a sua total misericórdia, Ele acolhe, Ele cura, Ele restaura. Isso é um motivo válido, inicial, mas não é o suficiente. No Evangelho de Marcos 5, do 1 ao 20, nós podemos perceber ali um endemoniado gadareno, um homem completamente, ele estava completamente destruído. Ele vivia ali entre os sepulcros, acorrentado, afastado da sociedade. Mas quando Jesus chegou e libertou aquele homem, qual foi o resultado? Diz assim, Marcos 5,18. Então aquele que fora endemoniado rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Ele não apenas foi liberto, ele quis seguir a Jesus. E Jesus o comissionou a voltar para a sua casa e testemunhar. Houve ali uma mudança de direção. O que aconteceu com uma necessidade terminou com uma vida transformada. Aleluia! A necessidade, ela surge, mas o propósito de vir não pode ser esse sempre. Amém? Mas e depois da cura? Sim, muitos chegam à igreja em busca de alívio, por cura, libertação, uma resposta urgente. E o Senhor, em sua graça, responde, toca, cura, abre portas. Mas esse não é o fim da jornada, é só o começo. Isso é só o começo. Deus, Ele nunca desejou um povo que vivesse atrás do que Ele faz, mas sim um povo que vive por quem Ele é. Deus, Ele deseja um relacionamento e não apenas pedidos. Isso gera, irmãos, isso gera, sabe o que? Um vício. Existem pessoas que são eternos, que vivem pedindo eternamente e não são gratos. Sabe qual é o problema de quem vive pedindo sempre? Nunca são gratos. Nunca são gratos. Porque eles acostumaram a uma posição. São mendigos espirituais. Em Mateus 15:8 diz assim: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Sabe o que acontece com pedintes espirituais, mendigos espirituais? Não estou falando que é errado pedir, não, irmãos. Nós somos filhos. Não estou falando que é errado, não. Mas ter uma vida assim é errado, porque você nunca passa para um outro nível. Você vai sempre ser uma criança, querendo receber leite. E quando terá realmente uma comida sólida, não aguenta, sai correndo e vai para outra igreja que tem leite. Porque ela vai passando de igreja em igreja e vê o que ela vai receber. São pessoas, sabe o que? Atrás de esmolas. Esmolas, o dia que você fala não, ela tira face, vira face para você. Você pode ajudar. O dia que você fala não, você se torna um inimigo. Porque aquela pessoa nunca teve gratidão. Nunca teve gratidão. Ela nunca viu o que você fez. Ela nunca vai ver, porque ela está atrás do que ela quer.
esmolas. Jesus, ele citou Isaías ao corrigir os que praticavam a religião sem intimidade. E ele falava ali que o coração distante, mesmo que os lábios cantem, não agrada a Deus. O que ele quer? Um relacionamento, uma entrega, uma proximidade. Deus, ele deseja que sejamos maduros espiritualmente. Maduros. Em Hebreus 5:12 diz assim: porque devendo já ser mestre pelo tempo, ainda necessitais de que se vós torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos do oráculo de Deus. E vós haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. São pessoas que não são maduras e não querem amadurecer, não querem um amadurecimento, vão viver no ciclo. Claro, existem fases difíceis na nossa vida que nós vamos pedir, vamos ficar, meu Deus, me dá uma solução para esse problema. Mas não é assim que Deus deseja que você viva, que você sirva a Ele. Isso deve ser quando nós vemos ali a trajetória de Jesus, quando Ele passava pelo caminho, pessoas eram curadas, elas eram libertas e elas seguiam a Ele. E havia mudança de vida. Eles não continuavam pedindo esmolas, eles não continuavam ali pedindo esmolas espiritualmente nem fisicamente. Havia uma transformação de vida. Amém? O autor de Hebreus, ele mostra aqui que ficar sempre no começo, sempre na fase da necessidade, é um sinal enorme de maturidade espiritual. Deus, ele deseja que possamos crescer, aprender e possamos ensinar os outros. Aleluia! Imagina eu viver uma vida, meu Deus, meus irmãos, me ajuda, faz isso, faz aquilo o tempo todo. O que você está passando para o outro? Porque Jesus fala, fazer os discípulos, o que você está ensinando? Você está ensinando a mesma coisa. E ali você vai visar sempre quem tem um status maior para poder usurpar. Aleluia. E a obra do Senhor é sobre todos. A obra do Senhor não é quem é maior ou menor, é sobre todos. Nós somos um corpo. É um corpo que cada um aqui tem uma função. Cada um aqui tem uma função. E é específica, do seu jeito, com a sua personalidade, porque foi assim que o Senhor te criou. Amém? Amém. Vir à igreja só para receber é como um adulto que ainda não se alimenta direito, que só se alimenta por mamadeira e jamais será um cristão saudável. Deus, ele deseja que sejamos discípulos. Em Marcos 8:34 diz assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aleluia! Jesus, ele nunca chamou ninguém para uma vida de conforto espiritual. Ele chama para ser discípulo. E ser discípulo é seguir, renunciar, servir e crescer. É crescer, irmão. Sabe como nós crescemos? Com as lutas. É com as lutas que nós crescemos. Ser curado é uma bênção, mas seguir Jesus depois da cura é uma decisão. E tem pessoas que nunca se decidem. Elas estão sempre atrás de uma cura, atrás de algo. Elas nunca têm uma decisão. Nunca. O endemoniado ali, como nós vemos, o endemoniado gadareno, depois da libertação, ele pediu para segui-lo. Bartimeu, depois da recuperação,
Ali que ele recuperou a visão. Ele seguiu Jesus pelo caminho. E nós vemos isso em Marcos 10. Nós podemos ver lá. Maria Madalena, depois dela ser liberta, o que aconteceu com ela? Ela foi liberta de 7 demônios e nunca mais saiu da presença de Deus. Jamais ela saiu da presença de Jesus. Você não vê que ela continuava com as mesmas práticas. Ela não continuava indo para a igreja. Ela estava querendo aprender com Jesus. Aleluia. É esse o foco que nós temos que ter. Não é ser pedintes, mas ser discípulos de Jesus aqui na terra. É muito além. Deus, Ele quer nos levar a um patamar muito maior. É fazer discípulos. Oh, aleluia. Eu estou sentindo a presença do Senhor aqui. É muito além. Quando você fica apegado no que você está sofrendo, irmãos, o mundo vai sempre girar ao teu redor. Você nunca vai além. Vai ser sempre sobre você. Sempre. Você nunca vai sair da mesmice. Vai passar 10, 20, 30 anos e você vai ter a mesma vida. Porque você não escolhe sair da sua posição. Nós temos pessoas que passamos tempo sem ver e continuam na mesma. Mentalmente, abre a boca, as mesmas palavras, as mesmas decisões, as mesmas ações, porque ela não se liberta nunca, porque ela não está atrás do libertador, ela está atrás de conseguir. Ela é um mendigo espiritual, ela está atrás de bênçãos, o que ela pode obter, mas não atrás do libertador. É muito forte. Deus, Ele deseja transformar-nos de dentro para fora. É uma renovação, como pregamos o outro dia, a renovação da mente. É de dentro para fora. E a renovação, a mudança, ela começa dentro. Quando falamos, é independente do que eu estou sentindo, é independente do que eu estou passando, é muito além. É muito além. E Deus, Ele deseja frutos e não apenas folhas. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim diz as Escrituras, lá em Marcos nós vemos isso. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. João 15, 8. Aleluia. Discípulos. Discípulos. É isso que Deus nos chamou para ser, para fazer. Quando nós vimos Jesus, Ele passava e ali havia endemoniados, pessoas sofrendo. Jesus, Ele escolheu 12. E nós podemos ver na trajetória daqueles discípulos como eles agiam com Jesus. Eles eram pedintes espiritual, como era a relação. Eles queriam aprender com Jesus. Eles estavam ali querendo aprender. Olha só, não era uma escravidão mental. Era um estado diferente mental. Não haviam ali, fala Jesus, o Senhor pode tudo, faz isso. Você não vê essa fala. Você não vê, nós não vemos essa fala. Nós vemos ali um grupo que queriam aprender, que queriam ser ensinados por Jesus. Aleluia. Queriam entender, queriam viver o Evangelho. Amém? Deus, Ele não se impressiona com movimentos, aparência ou presença física em um templo. Isso não é o que chama atenção. Ele quer frutos. Frutos de arrependimento, frutos de obediência, frutos de amor, de serviço. Aleluia! Não adianta viver na igreja sem frutificar. A igreja é um lugar de alimento. Alimento que gera crescimento. E crescimento gera fruto. Nós
precisamos falar para nós mesmos: Senhor, eu não quero ser o mesmo. E não é daqui a 10 anos, não. Daqui a amanhã. Senhor, me transforma a cada dia. Me transforma a cada dia, Senhor. Que eu possa ser como Paulo. Que eu possa ter essa visão de entendimento, de não ficar observando as coisas terrenas, porque elas são passageiras. Irmãos, a cura é bom, é maravilhoso. A prosperidade é boa, é maravilhosa, mas tudo passa. Você pode ser curado hoje e amanhã pode vir outra enfermidade. Que Deus nos livre. Nós não estamos livres disso na terra. Nós podemos ser bem-sucedidos e amanhã não mais ou nem tanto. E nós não podemos nos apegar a nada terreno, porque isso nos afasta de Deus se o nosso coração estiver nessas coisas. Amém? A palavra do Senhor diz em Salmo 104: entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus atos com louvor, louvai-o, bendizei o seu nome. Jesus, ele também ensinou sobre a adoração verdadeira. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para os seus adoradores. João 4:23. O Senhor procura reais adoradores, independente da nossa circunstância terrena. Oh, maravilhoso Deus! E adorar é muito mais que cânticos, é uma entrega, é reverência, é vida de consagração. Louvarmos e adorarmos, porque reconhecemos que Ele é digno. Amém? Isso é algo que precisamos entender dentro do nosso espírito. E o que Deus deseja de nós ao virmos à igreja, o que Ele deseja de nós? Já se perguntou isso? O que Ele deseja de mim? O que Ele deseja de mim? Que o busquemos por quem Ele é e não por que Ele faz. Amém? Que cresçamos e possamos amadurecer na fé e não ficarmos presos à necessidade. Que sejamos discípulos verdadeiros e não apenas admiradores. Que sejamos transformados por Sua palavra de dentro para fora. Que demos frutos que glorifiquem a Ele. Que o adoremos em espírito e em verdade, reconhecendo a Sua santidade e majestade. Irmãos, existem hoje lugares que se fizeram sobre o que você pode receber. E eu falo que muitas vezes o evangelho de um país de terceiro mundo é muito diferente do que um país de primeiro mundo. País de terceiro mundo, muitas pessoas não têm poder aquisitivo alto e muitas pessoas estão precisando de dinheiro. E nós vemos que a prosperidade, o evangelho, o evangelismo da prosperidade é muito grande em países de terceiro mundo, porque prega-se que tudo é sobre estar, tudo é sobre dinheiro. Em país de primeiro mundo, uma vez um pastor estava ministrando lá fora e era uma campanha e ele falou assim: escreva o que você deseja. Você quer um iPhone? Escreva. Você quer uma casa? Escreva. Irmãos, não há nada demais de você pedir a Deus algo. Mas sabe o que Ele vai te dar? Trabalho. Porque nós entendemos lá fora que se eu quero um iPhone, eu vou trabalhar.
e eu vou conseguir. E isso não influencia ninguém lá fora. Esse evangelho não prospera lá fora. Porque nós entendemos que quanto mais eu quero, mais eu preciso trabalhar. Porque nada vai cair do céu. Uma casa não cai do céu. Deus, ele vai te dar trabalho. Deus, ele gosta de realizar o desejo do seu coração. Aleluia. Claro, ele sente prazer em realizar. Mas vamos parar de ser bebê, pedir iPhone a Deus. Olha a mesquinhez de pedir coisas. Deus é muito além de coisas materiais. Deus é muito além. O nosso coração não pode estar nisso. E muitas vezes não estou criticando essas igrejas, é porque aprenderam assim. E são assim que eles fazem. Mas aquelas que vocês vão ver que ali há uma rotatividade, ninguém para. A maioria são bebês, porque quando eles começam a ter uma maturidade, eles vão para uma outra igreja que tem um alimento sólido. E o alimento sólido não vai pregar que você vai ganhar nada do céu. Nada vai cair. Se você quiser amadurecer, Deus vai te mandar luta. E você vai amadurecer sempre assim. Então precisamos olhar o nosso Deus de uma forma diferente. Aleluia. Que nós possamos mudar a nossa visão de filhos. Que nós possamos nos olhar como herdeiros. Herdeiros, ele anda diferente. Herdeiros não fica atrás de migalhas. Herdeiros, ele se posiciona diferente, porque ele tomou posse do que é do Pai. Ele já tem o que ele precisa. Ele anda como ele tivesse. E ele vai adquirindo, porque é uma maturidade diferente. É algo que é uma mudança de mente. Ele não é como os cachorrinhos que ficam esperando farelos cair da mesa. Amém? Mas ele anda como herdeiro na terra. Eu sou herdeira. Eu sou herdeira. E eu tomo posse de tudo que o Senhor me dá. Eu tomo posse. Eu quero uma casa, eu sei que Deus vai me dar. Mas é muito além disso. Se eu não tiver isso, eu não vou ser abalada. Eu quero isso, meu desejo é ter um emprego melhor. Enquanto isso, eu vou andando como herdeira na terra. Enquanto isso, eu vou tomando posse que o Senhor tem me dado, que o Senhor tem feito, das bênçãos que Ele tem me sustentado. Você a cada dia, porque não tem faltado um alimento na sua casa. E não é sobre isso. Precisamos entender que nunca poderá ser sobre isso. Vir à igreja tem que ser além do que você pode receber. É sobre tomar posse do nosso Pai, de tudo que Ele tem, de quem Ele é. É buscar-no por quem Ele é. Quem Ele é. Nós somos filhos de um Pai bondoso, zeloso, que nos criou do jeito que somos, com a nossa personalidade, para sermos discípulos aqui na terra. E fazermos discípulos. Amém? Deus não nos quer parado. Deus, Ele te criou com a sua personalidade para fazer algo. E toda vez que você, irmãos, Deus, Ele nos dá o livre arbítrio. E toda vez que você resolve parar e não se mover na casa de Deus, você está recusando o que Ele te deu. Você está enterrando o que Ele te deu, o talento, como aqueles 3 homens. O que temos feito do que temos recebido dele? O que temos feito do que recebemos dele? Às vezes você fala, não, mas eu sou assim, a personalidade é assim, eu não dou para fazer nada. Tá? Porque Deus te criou exatamente como você é, para um propósito. Eu jamais vou poder ser como
você. E você jamais poderá ser igual a mim. E isso que é lindo na casa de Deus. Aleluia! É isso que Ele quer lindo. Por isso que cada um é um membro importante na casa do Senhor para fazer funcionar. Porque aqui ninguém pode fazer a obra sozinho. A obra é feita em conjunto. Deus chamou a todos. A todos. Amém? É uma união. Mateus 4,19 diz: vinde após a mim. Vinde após mim. E eu vos farei pescadores de homens. É isso que Ele deseja. Para mim e para você. Pescadores de homens. Ele diz: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Do seu jeito, no seu local de trabalho, onde você mora. Eu não sei onde Deus vai te usar, mas Ele deseja que você frutifique na casa dele. Irmãos, outro dia eu estava ouvindo alguém dizer muito importante: o que você desde criança adorava fazer ou falar sobre é um dom. Muitas pessoas não sabem quais são o seu dom, e cada um tem. Deus, Ele desenhou todos de uma forma específica, e você foi dado um dom, um presente de Deus. Cada um nós temos. Aleluia! Isso vem com a nossa personalidade. E é um presente tão lindo do nosso Pai Criador. E Ele deseja te usar na igreja. Não enterre o que o Senhor te chamou para fazer. Pode ser, nós temos um ministério de intercessão. Existem mulheres, pessoas que estão orando, jejuando. Eu não tenho que falar para você. Muitas vezes pessoas que estão ao seu lado ou distante sabem o seu dom, nem você mesmo sabe. Porque quando a gente faz o que gosta, a gente tem muito entusiasmo. Nos traz alegria quando fazemos o que gostamos. Nós temos alegria. E quando você tem alegria em fazer algo, aquilo é para que você foi chamado. Aleluia! Então comece a orar. Senhor, fale nessa noite. Senhor, eu sei que o Senhor me deu esse dom. Senhor, comece a agradecer pela a sua personalidade, do jeito que você é, de como você faz as coisas, de como o Senhor te moldou nessa terra. E comece, pergunte a Ele o que o Senhor quer que eu faça na sua casa. Senhor, me direcione, fale comigo. E Ele fala. Aleluia! A igreja, irmãos, é um lugar onde o pecador é alcançado, mas também é treinado para resistir ao pecado. O caído é levantado, mas também é firmado na rocha. Aleluia! O doente é curado, mas também ele é capacitado a viver uma vida saudável espiritualmente. O confuso, ele encontra direção, mas também ele é guiado a discernir a vontade de Deus. Aleluia! O necessitado, ele é suprido, mas também ele aprende a viver na suficiência de Cristo. Aleluia! A necessidade te traz. A necessidade, ela pode trazer pessoas, pode ter te trazido, mas o amor de Cristo é que deve nos manter. Deus, Ele não quer filhos que o busquem só quando precisam, mas filhos que digam: ainda que tudo me falte, tu me bastas. Como o profeta Abacuque declarou: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, todavia eu me alegro no Senhor. Aleluia! Tu
Permanecer por Ele é nossa verdadeira maturidade. A igreja é um lugar onde nós aprendemos a permanecer, mesmo quando não parece ter sentido, mesmo quando não estamos sentindo, mesmo quando não vemos resultados imediatos, porque nós nos tornamos íntimos. Devemos nos manter íntimos de Deus, íntimos do caráter de Deus, e isso deve nos bastar. Não vivemos correndo atrás de bênçãos, vivemos com o abençoador. Não seguimos apenas por milagres, seguimos porque nós cremos na verdade. Permanecerei em mim e eu permanecerei em vós. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. João 15, 4 e 5. Mais uma vez, o que me traz a igreja? O que me traz a igreja? Ainda existe uma geração que o Espírito Santo está levantando, não apenas marcada por milagres, mas moldadas pela palavra de Deus. E eu e você somos essa geração que não vamos a Jesus apenas por milagres, mas sim por quem Ele é. Eu não venho apenas para receber, eu venho para obedecer, para crescer e ser aquilo que Deus quer que eu seja. Quem vive na verdade, vive livre. Quem vive do milagre, vive momentaneamente. Quem vive de Cristo, vive eternamente. Podemos vir à igreja por necessidade. E Deus, em sua graça, Ele vai nos acolher. Mas é por amor que devemos permanecer. Por amor a Ele. E é por desejo de que realmente devemos querer conhecê-lo mais. Adorá-lo com sinceridade. Viver em comunhão. É para isso que estamos aqui. Podemos chegar quebrados, mas é no permanecer que seremos curados e transformados. Podemos vir aflitos, mas é na constância que encontraremos descanso e direção. Que o nosso compromisso com Deus não pare no início. Que muitos pararam no início. Seguem a Deus da mesma forma que começaram. Mas que ela prossiga com uma fé inabalável, firmada na rocha, com maturidade e obediência, até vivermos plenamente tudo aquilo que o Senhor sonhou para mim e para você. Vamos levantar? Eu gostaria que você colocasse a mão no coração nessa noite, fechasse seus olhos e orasse essa oração. Diga assim: Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, que nos confronta, nos ensina e nos transforma, Senhor. Obrigada, Senhor, pela Tua graça que nos alcançou, mesmo quando estávamos quebrados, necessitados e sem direção. Mas hoje, Senhor, nós queremos, Pai, declarar algo mais profundo. Não vivemos apenas, Senhor, por necessidade, mas por amor. Não estamos aqui só por aquilo que o Senhor pode fazer, mas por quem o Senhor é na nossa vida. Pedimos, trata o nosso coração, tira de nós toda a motivação
egoísta, toda fé superficial, baseada apenas em milagres. Implanta em nós uma fé sólida, uma fé madura, que te busque em todo o tempo, no monte, no vale, na fartura, na escassez. Oh Pai, nós queremos ser como os que permanecem, Senhor, os que crescem, os que frutificam, que se tornem, Senhor, nos torna discípulos, Pai. Ensina-nos, Senhor, a te amar com profundidade, a te seguir com fidelidade, a te servir com alegria, Pai. Senhor, que cada ida e vinho da tua casa seja um novo começo, Pai. Não de uma rotina vazia, Pai, de uma religiosidade, mas um altar vivo, onde o nosso coração se rende mais uma vez, Senhor. Forma em nós o teu caráter, Senhor Jesus. Molda-nos de dentro para fora e prepara-nos para viver a tua vontade e não a nossa. Em nome de Jesus, nós entregamos nosso coração, nossa mente e a nossa jornada a ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Louva o Senhor. Aleluia.